Olá, você está no programa Alma Querida, pela sua Rede Boa Nova de rádio e pela sua TV Mundo Maior. Nós, neste programa, respondemos aos e-mails que nos são enviados pelos nossos queridos amigos. E este diz assim: ando triste, mas não sei o motivo. Esse é o motivo, né? É o tema do e-mail. E a pessoa escreve: por que essa tristeza tão grande dentro do meu coração? Teve um tempo em minha adolescência em que eu pensei que realmente era feliz. Não tenho motivo aparente, tento fazer as coisas conforme as leis divinas. Me ajude, aquiete o meu coração. Goiânia é de Goiás esse e-mail. Não sei o nome da pessoa que escreveu o e-mail, nem sei se é homem ou se é mulher, mas eu vou falar, como eu costumo dizer, meu querido Espírito Santo. Tanto faz se é homem, se é mulher, Espírito Santo. Todos nós somos santos espíritos, filhos de Deus, criados para a perfeição. E o que acontece é que todos nós almejamos essa felicidade que só a união com o divino nos vai trazer. Que nos evangelhos é chamado de o gozo do Senhor. E na vida nossa, aqui no planeta, nós acabamos ficando frustrados, porque nós temos que fazer um trabalho que é um trabalho de ajudar o próprio semelhante, ajudar o planeta, ajudar o cosmos. Nós fomos criados para servir. Se formos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós sabemos que Deus ama infinitamente e se ocupa infinitamente de todas as criaturas. Então, manifestar a imagem e semelhança de Deus seria ser capaz de amar infinitamente como Deus e de servir, de cuidar carinhosamente de todas as criaturas. Como é que Deus faz? Ele cuida sem julgar. E a coisa mais importante, ele está muito bem. Tem uma felicidade divina. Alguém pode imaginar Deus infeliz? Se Deus fosse infeliz é porque estaria faltando alguma coisa. Como ele é onipotente, é Deus, a ele não falta nada, então felicidade integral. O máximo de felicidade é aquilo que Deus tem e que pode nos proporcionar. Entretanto, criaturas humanas que somos, ainda limitadas nessa caminhada de manifestar a perfeição divina, de manifestar aquilo que Jesus disse: sabeis que sois deuses, que o reino de Deus está dentro de vós? Ou seja, sabeis que você, como Deus, pode ser infinitamente feliz? O reino de Deus está dentro de vós, você não precisa dessa tristeza, essa tristeza não é divina. Essa tristeza tem uma função, é de trazer consciência, é de conscientizar a você da sua limitação e da necessidade de você fazer alguma coisa. O que é que você pode fazer? Não é importante o que você sente, por incrível que pareça. O importante é o que você faz. Jesus até diz assim: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando perguntaram a ele quem é que iria se salvar, ele disse: aqueles que me visitaram quando eu estava preso, quando eu estava doente, me vestiram quando eu estava nu, me deram de comer quando eu estava faminto, enfim, fizeram tudo por mim. Senhor, quando foi que fizemos isto? Em verdade vos digo, todas as vezes que vocês fizeram por um destes irmãozinhos seus, esses pequeninos, era a mim mesmo que vocês estavam fazendo. Por quê? Porque eu estou em cada um. Estou também em você. Nós somos um. Como diz o cumprimento do hinduísmo Vaishnava, né? Namastê, né? Deus em mim, saúda Deus em você. Nós carregamos Deus em nós. Então, o que é que você precisa fazer? É ter a determinação de se colocar acima do sentimento, porque essa tristeza dentro de mim. De alguma forma eu posso dizer o seguinte: você vive meio sozinho, Espírito Santo, homem ou mulher. Vive meio separado. É você se ligar ao outro. Aí você pode me perguntar assim: como é que eu posso me ligar ao meu próximo? Se o meu próximo tem tantos defeitos, se eu não concordo com o que eles fazem, todas as pessoas estão à minha volta, se as pessoas não têm sentimentos elevados, se as pessoas são inferiores, como é que eu posso me ligar a ele? Não se esqueça, fostes feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode se ligar a ele como Deus se liga. Como Jesus se ligou. O que Jesus disse? Eu não vim para julgar,
mas para salvar. Eu não vim para condenar, eu também não vos condeno. Vai e não peques mais. Eu também vim para salvar. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos nem para os justos a seus próprios olhos, mas para os doentes e para os pecadores. Então, você é instada, é desafiada, se você é mulher, ou desafiado se você é homem, Espírito Santo, a entrar em contato com o seu semelhante e servir, independentemente do que você está sentindo. Você está com uma tristeza muito grande? Essa tristeza, via de regra, advém de experiências transatas, experiências do passado. Então, se você fosse fazer uma sessão de regressão, se tivéssemos numa sessão de regressão, provavelmente, muito rapidamente, eu estaria mostrando para você onde é que isso aí teve sua origem, onde é que teve a raiz, né? Onde é que está a semente disto aí. Provavelmente numa encarnação em que você tinha tudo, mas não tinha o conhecimento espiritual, você se identificou com a matéria e com uma realidade passada. E agora o que acontece? Você está numa encarnação em que é tudo diferente, você não tem o que você tinha no passado. Não tem aquela felicidade, entre aspas, do passado. Mas não tem exatamente para começar a desejá-la num outro nível. E esse outro nível é o nível de serviço à humanidade em nome do Senhor. Ganha o reino dos céus aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqueles que cuidam de mim na presença e na pessoa do semelhante. Então, você comece a ter a determinação de viver não pelo que você sente, que isso é astralidade. Você tem corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental. Se você vive pelo que você sente, é astralidade. Viva pelo que você sabe, não pelo que você conhece apenas, mas que você transformou em sabedoria. Aí você já vai para o corpo causal, que é do espírito. E o seu amor não vai ser um sentimento, que vai ser astral, vai ser uma obediência a Deus. E aí você vai amar sem fazer nenhuma exigência. Isto já é um corpo acima do causal. E para você fazer tudo isto, você vai ter que ter a determinação. Eu sei o que é certo, então deixe-me fazer o que é certo. E aí você pega e faz. Isto significa, você vai se comportar segundo uma norma. Você diz que procura cumprir as leis divinas. Então, procure cumprir isto. Continue fazendo o máximo que você pode. Mas ainda está infeliz? Faça mais. De repente você vai verificar que você fazendo isso vai estar tão sintonizado com o plano espiritual superior, com aqueles que patrocinam a sua encarnação, que você vai entrar na faixa vibratória deles e vai ficar cada vez mais feliz. Vamos agora passar para o próximo e-mail. Nesse e-mail, é de uma mulher, porque ela diz assim: eu e meu marido adoramos crianças, mas não pensamos em ter filhos. Gostaria de ouvir sua opinião sobre o seguinte: eu e meu marido namoramos mais de 10 anos e estamos casados há 13 anos. Nós nos amamos, somos muito companheiros, sempre conversamos muito e decidimos por não ter filhos. Temos ligações muito intensas com todas que conhecemos, mas não fomos inspirados pela maternidade e paternidade. Desde criança ajudei a cuidar, adorava brincar com todas as crianças, mas nunca me vi mãe. Meu marido também brinca, ele se diverte com as crianças, mas nunca se imaginou pai. Todos se surpreendem pela nossa decisão, pois as crianças nos adoram. Sempre respondemos: gostar de criança é uma coisa, ser mãe e pai é outra. As crianças crescem. O amor por elas é imenso, independente do vínculo. Nunca vimos em filhos a segurança do futuro, como muitos. Hoje somos tios e amigos de várias crianças e não nos arrependemos da decisão. Estudamos muito a doutrina e sabemos que um dia entenderemos as razões ou se falhamos como casal em não auxiliar com a reencarnação para o plano espiritual. Fique com Deus, é uma amiga de Campinas. Bem, minha querida, nós já falamos várias vezes que muitas pessoas estão reencarnando, muitos espíritos estão reencarnando com esta decisão
de não terem filhos, não serem pais de filhos de uma família nuclear. A família nuclear, o próprio conceito de família nuclear, que é um conceito sociológico, né, de família nuclear, é você, seu marido e seus filhos. É a família nuclear. Família ampliada, você, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus tios, seus primos, seus cunhados, tal, etc. Essa é a família ampliada. Acontece que nós fomos convidados a irmos além da família nuclear, além da família ampliada. Quando Jesus estava, num determinado momento, fazendo as suas exposições, algumas pessoas chegaram para ele e disseram, olha, estão aí fora, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e eles vieram buscá-lo. Ele pega e diz assim, olhando para as pessoas que estavam em volta dele, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são os meus irmãos? Em verdade vos digo que todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu pai, é minha mãe e meus irmãos. A vontade do Pai, como nós dissemos, é servir. Estava falando agora há pouco, Deus quer que você sirva. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para servir. Ora, para você servir, você quando fica dentro do núcleo familiar, servindo aos seus filhos e aos seus parentes, você está servindo, mas está servindo de uma maneira um tanto quanto egoísta. Muitas vezes serve por obrigação. Ah, os filhos são meus, eu não posso abandoná-los. Os pais são meus, eu não posso abandonar meus pais. Então serve por obrigação. Agora, imagine a demanda de amor que é você cuidar de filhos dos outros, de filhos que não são seus. Essa é uma coisa muito bonita e muitos casais, ou seja, muitos espíritos, estão reencarnando com esta decisão. Vão ser pais de uma família maior. Então, não vão ter um relacionamento que possa dizer, eu estou nesta família, é a minha família, e aqui vai ser o meu núcleo, o meu palco de ação. Não. Vão viver de uma maneira tal que estarão sempre ajudando muitas outras pessoas. Há muitas coisas a se falar sobre isso. Por exemplo, nós notamos que alguns casais, eles se dão muito bem, não têm problemas entre si. Então eles são desafiados a cuidar dos problemas fora do relacionamento. Eles vão cuidar de sobrinhos, irmãos, tios, de outros parentes. Eles estão juntos para servirem melhor. Outros não têm essa demanda de servir fora e têm um conflito muito grande internamente dentro do relacionamento conjugal. Então, esses precisam se cuidar cuidando do outro. Eles vão ter que se lapidar em primeiro lugar, dentro do conceito que nós chamamos, um conceito de Hahnemann, um conceito homeopático, né? Do princípio da homeopatia, que similia similibus curantur, o semelhante cura o semelhante. Então, põe marido e mulher juntos, um fica se queixando do outro, porque o outro tem as mesmas características dele, que se queixa do um que tem a mesma característica do outro. Então, fica aquela história de pôr a culpa nas pessoas. Ainda um dia desse nós estávamos na emissora de rádio fazendo uma gravação e apareceu um amigo com uma camiseta que trazia uma frase do nosso querido Dr. Marcel Benedetti e que dizia o seguinte, né? Errar é humano, perdoar é canino. Esse, inclusive, é um título de um dos livros dele. E nós brincamos dizendo, olha, o Marcel talvez não conhecesse a outra frase que diz assim, errar é humano, colocar a culpa nos outros, então nem se fale. Errar é humano, mas colocar a culpa nos outros, nem se fale. Então, muitas vezes o marido e a mulher têm uma relação interna, dentro do ajuste que eles estão fazendo, que é muito difícil e um fica pondo a culpa no outro, de tudo aquilo que está acontecendo. Se acontece isto, um é a prova do outro. Às vezes eles se dão muito bem, então eles não têm a prova dentro do casamento, vão ter provas fora. Prova é sempre prova de amor. O que é que você tem que ensinar, o que é que você tem que aprender. Então, essa decisão de não ter filhos, ela tem muitas implicações e muitas razões subjacentes. Nós vamos deixar para falar isso depois do intervalo, que nós terminamos o tempo desse primeiro bloco. Aguarda aí, que daqui a pouco nós estaremos de volta.